Irmãos, agradecer o Rafael pelo teu favor, muito legal. Falei para ele, rapaz, tu prega amanhã, tá bom, pastor? Um pregador de Deus, né? Hoje vai trazer a palavra. Quero agradecer a você que está aqui essa noite, a igreja que se empenhou ontem, né? Ali na festa do Arraial, maravilha de Deus, né? E glória a Deus, mais uma vez o Senhor com as suas mãos, amém? A palavra foi pregada, muito alegria durante o dia, e estamos aqui, né? Como o Léo falou, alguns muito cansados, alguns um pouco com a voz prejudicada como a minha, mas estamos aí firme, amém? Para adorar o Senhor. Estende as mãos para cá, Rafael. Senhor, abençoa o teu filho, teu ungido, pregador da tua palavra. Viemos aqui para te adorar. Viemos aqui para ouvir a tua mensagem bíblica. E o teu filho tem sido instrumento nas tuas mãos. Que tu possa usá-lo mais uma vez para falar conosco, que estamos aqui na congregação, e também com aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Que seja mais uma vez uma noite de salvação, de cura, de libertação e de um retorno para a tua casa para aqueles que estão afastados. Tudo isso eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Abra comigo a sua Bíblia, meu amado. Hoje a gente vai ler um pouquinho, um bocado do texto. Juízes capítulo 13, a partir do verso 1. O pastor falou que como não teve culto de manhã, a gente pode ir até 10 horas da noite hoje à noite. Precisa ir embora não, irmão. Levanta não, mano. Brincadeira, gente. É brincadeira. Juízes capítulo 13, a partir do verso 1, a versão da NVI. Vamos até o 5. Diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. E certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel da mão dos filhos dos filisteus. Verso 24, Adriano, por favor. Mesmo capítulo, verso 24 e 25. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14, a partir do verso 1, a gente vai ler o capítulo que diz assim: Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe, e quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizeram. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois,
quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia? Você não me ama? Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai e a minha mãe expliquei o enigma, respondeu. Por que deveria explicá-lo a você? E ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. E antes do pôr do sol, no 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Para aí, querido, daqui a pouco a gente vai continuar. Mas algo me chamou a atenção aqui no versículo 8 desse capítulo. E é o primeiro ponto da mensagem dessa noite, que diz: algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Sansão saiu do caminho. E isso fez com que ele pecasse, porque o voto do Nazireu, você não podia tocar no cadáver. Sansão se desvia do caminho ao qual ele estava. Ele acha o mel no leão, ele toca no mel e come, quebrando assim pela primeira vez. E aí a gente vai ver que Sansão fazia isso constantemente, quebrando o voto que ele tinha com o Senhor. Isso me fez lembrar a pregação do domingo passado. Brilhante pregação do nosso pastor sobre o saia da aldeia. Irmãos, às vezes nós temos que sair da aldeia, mas não podemos sair do caminho que o Senhor nos colocou. O primeiro pecado do ministério de Sansão começa quando ele sai do caminho ao qual ele estava. Cuidado, querido, para você não se desviar do caminho ao qual Deus traçou para você. Comer mel é pecado? Não. Mas muitas das vezes o diabo nos derruba com coisas que não são pecado, mas que são pecado para nós. Porque quando você sai do centro da vontade de Deus, então você está em pecado. Ir para Tarsis é pecado? Não. Mas para Jonas foi pecado. Porque Deus disse para Jonas: vai para Nínive. E a tempestade o alcançou no meio do caminho. Tem coisas que não são pecado, mas para o seu é. Porque toda vez que nós nos desviamos do caminho do Senhor, nós estamos pecando. Por isso que a necessidade, eu vou, mesmo não sendo ninguém, eu vou endossar mais uma vez o apelo do nosso pastor: venha quinta-feira orar. Quinta-feira não é uma reunião de oração só quando as coisas apertam na tua vida. Não é só quando você precisa de um milagre. Porque nós precisamos da direção de Deus todos os dias. Porque coisas que não são erradas podem nos destruir.
Trabalhos que não são errados podem nos afastar da presença de Deus. Relacionamentos que não são errados, tecnicamente, humanamente falando, mas que destroem. Quantos jovens que se destruíram porque começaram a namorar a pessoa errada? Porque entraram na faculdade errada? Porque fizeram amizades erradas? Porque deixaram-se contaminar pelo seu ambiente de trabalho? Meu pai me disse uma frase na minha adolescência, nunca esqueço, em Praia de Mauá, com uns 15, 16 anos, sentado numa cadeira em frente de casa, ele falou para mim: meu filho, aquilo que começa mal, termina mal. E eu guardei essa frase comigo. Aquilo que começa errado, aquilo que começa sem a bênção de Deus, sem a direção de Deus, uma hora as consequências chegam. Vamos continuar no capítulo 15. Irmão, eu sei que a leitura é um pouquinho cansativa, mas eu quero que você preste atenção, porque todo mundo conhece a história de Sansão, mas talvez você nunca tenha lido a história de Sansão na Bíblia. Pergunta: quantos pares de animais Noé colocou na arca de cada espécie? 2, né? Gênesis capítulo 7, verso 2. E Noé colocou 7 pares de cada animal puro e 1 par de cada animal impuro. É para quebrar mesmo, só para te mostrar a importância de você conhecer Bíblia e não conhecer através de história de televisão e de desenho. Todo mundo fala que Noé colocou 1 par de cada animal, de cada espécie na arca, mas não foi. Tem gente até hoje que acha que Elias subiu numa carruagem de fogo. Mas não foi um redemoinho. A carruagem separou ele de Eliseu. Ah, Rafael, mas isso são coisas simples. Sim, mas muitas das vezes a gente, nesse hábito de não querer ler Bíblia, de achar que a gente já conhece porque ouviu falar, muita heresia surge na igreja por causa disso, querido. Então crie o hábito de ler a Bíblia. E nessa noite nós vamos ler a história toda de Sansão na Bíblia. Você vai sair aqui nessa noite especialista na história de Sansão. Capítulo 15, verso 1 diz assim: algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com esta no lugar da irmã. Sansão lhe disse: desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os peixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivares. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, o genro do Timita, porque a sua mulher foi dada a seu amigo. Então os filisteus foram, queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? E ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. E Sansão disse: jurem-me que vocês não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões.
Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair na mão dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram a ele e recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada Enhacoré, e ainda lá está em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Agora os 3 primeiros versículos de Juízes 16 a gente para. Certa vez Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade, e não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade juntamente com os 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Para aí que daqui a pouco a gente continua. Esse verso 3 é uma grande lição para nós, porque muitas das vezes nós tentamos fazer exatamente o que Sansão fez, que é achar que nós podemos desfrutar da presença e da unção de Deus e de uma vida de pecado ao mesmo tempo. Primeiro, Sansão começa o seu ministério já fazendo besteira, casando com uma mulher estrangeira, que era proibido pela lei. Seus pais o alertaram e ele ignorou. Terminou bem a história? Não, a mulher e seu pai foram queimados por causa da confusão que Sansão arranjou. Sansão se desvia do caminho e toca no cadáver de leão, quebrando novamente a lei do Senhor. E agora nós temos Sansão, o homem de Deus, o líder de Israel, simplesmente passando a noite com uma prostituta, como se isso fosse a coisa mais natural e normal do mundo. E se você prestar atenção nos detalhes, você vai ver que na primeira aparição que Deus usa Sansão, na segunda, o texto sempre diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Inclusive são debates até que ponto Sansão era forte naturalmente, ou até que ponto ele só era forte quando o Senhor vinha sobre ele. Porque sempre que Sansão tem uma manifestação de força sobrenatural, o texto diz que o Espírito do Senhor se apossava dele e assim operava um milagre. Essa é a primeira vez que Sansão é usado com força, mas o texto não menciona o Espírito do Senhor. Mas o texto nos mostra que ainda assim, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, usa Sansão. Sansão levanta as portas da cidade, que não é uma porta como a nossa, é daquelas portas enormes. Entenda essa noite, meu amado. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. E essa é a grande confusão da igreja evangélica brasileira. Achar que porque Deus me usa, Deus está aprovando a minha conduta. E primeiro eu quero falar de você no caso, você e eu, e depois a gente fala dos outros. O fato de Deus estar te usando não significa nada que Ele está concordando com a vida que você está vivendo. Porque Deus usou Saul. Leia o texto. Saul esteve no meio dos profetas. Isso quando ele perseguia Davi. A Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele e ele entrou em transe e profetizou o dia todo. Ainda assim, Deus o havia rejeitado. Talvez um dos versículos mais conhecidos do Antigo Testamento. Você vai completar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quem falou isso? Balaão, rejeitado por Deus. Deus mandou Balaão não ir e ele foi por causa do dinheiro. Judas fala que nós não devemos seguir o caminho de Balaão. Mas ainda assim, Deus usou Balaão para abençoar o seu povo. Contra Jacó não vale feitiço e contra Israel não vale? Quem falou isso? Balaão. E nem por isso
Balaão é referência para nós de homem de Deus. Deus usa quem Ele quer. E muitas das vezes Deus te usa mais pela misericórdia de com quem Ele quer falar do que você. Você é apenas o canal de quem Ele quer abençoar. É por isso que Deus usa ímpios para nos abençoar, não é verdade? Deus usa muitas das vezes pessoas más e perversas para te abençoar, porque o objetivo de Deus é quem Ele está abençoando, e não quem está sendo o canal da bênção. Então cuidado, querido, porque o diabo vai tentar te convencer de que se Deus está te usando, então está tudo bem. Eu desvio um dinheiro no trabalho, mas eu chego, pego o microfone, o fogo cai e Deus está comigo. Eu vou para um motel com a minha namorada no sábado, e domingo eu vou direto para a EBD. Eu estou falando porque eu já vi isso acontecer na igreja. E chego lá e toco, Deus me usa, eu toco bem, Deus está comigo, está tudo bem. Sansão achou que estava tudo bem durante 20 anos. Mas, querido, Números 6:23, Moisés alerta as 2 tribos e meia, dizendo: se vós fizerem assim, estareis pecando contra o Senhor. Estejam certos disso, o vosso pecado vos há de achar. O nosso pecado sempre nos acha. Um dia a verdade vem bater na porta. Como disse Abraão Lincoln, você pode enganar pouca gente durante muito tempo, e muita gente durante pouco tempo. O que você não pode é enganar todo mundo o tempo todo. Você pode ir lá para o interior do Brasil pecar achando que ninguém vai te achar. Você pode pegar um barco para ir para Tarsis enquanto Deus quer você em Nínive. Você pode fazer muito bem escondido. Você pode usar o site de navegação anônimo do teu celular para não deixar rastro. Você pode ir longe, irmão. Você pode enganar o pastor Gilmar. Você pode enganar a tua liderança. Mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo, e Ele vê todas as coisas. Gálatas 6:9, Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso Ele vai colher. Não tente viver uma vida dura. Uma hora você tem que decidir. É por isso que Elias, que o povo diz: até quando vocês vão ficar em 2 pensamentos? Até quando vocês vão ficar entre Deus e Baal? Ou o Senhor é Deus ou é Baal, não dá para viver os dois irmãos, mas nós sempre queremos conciliar as duas coisas, irmão. Ninguém quer viver longe de Deus. As pessoas só querem fazer o que elas querem e ainda assim ter a bênção de Deus. As pessoas querem viver no pecado, porque o pecado é bom, irmão. Se não fosse bom, ninguém pecava. O que elas querem é pecar e depois vir na igreja e receber a bênção de Deus. É por isso que a gente tem as religiões por aí, irmão. Não é o que todas as religiões ensinam. É muito bom, irmão, você pecar e dar cesta básica depois para ser perdoado. Isso é fácil, irmão. A religião da salvação por obras é muito bom. Eu faço o que eu quero, depois eu faço a minha caridade, eu estou salvo. Isso é maravilhoso, irmão. Eu faço o que eu quero, eu vou lá, me confesso com a autoridade religiosa, e todo mundo sabe o que eu estou falando, mas vamos fingir que não sabemos, e eu pago a minha penitência, eu estou salvo. É ótimo isso, irmão. Eu repito aquela reza 5 vezes e Deus me perdoa. Isso é ótimo. Difícil é negar a si mesmo. Difícil é dizer, ou eu quero Deus, ou eu quero o mundo. Ou eu quero ser cheio da presença de Deus, ou eu quero satisfazer a minha carne. Os dois não dá. Porque Paulo vai dizer que o Espírito de Deus que habita em nós, ele arde em ciúmes. E se não é Paulo, é Pedro, que agora a mente também falhou, mas é um desses dois. O Espírito Santo que habita em nós, ele arde com ciúmes. Por isso o pastor falou recentemente aqui, e a Maria ele falou numa quinta-feira de manhã. O diabo não quer te impedir de vir à igreja, querido. Que isso, irmão? Só estou repetindo o que o pastor Gilmar falou, tá? Depois está certo aqui. O diabo não tem ciúme de dividir você com Deus, querido. Quem não aceita dividir você com ele é Deus. O diabo não se incomoda de você ir no monte orar, de você passar o dia na igreja, desde que você faça o que ele quer, ele não se incomoda com isso. O muro é dele, irmãos. O diabo não se incomoda com crentes em cima do muro.
O diabo não se incomoda com o teu choro. O diabo não se incomoda com as tuas ofertas, dízimos e sacrifícios. Desde que você continue no pecado, para ele está tudo bem. Pelo contrário, para ele está melhor ainda, porque assim você acha que não precisa de arrependimento. Você acha que não precisa de salvação porque você está na igreja, porque você dedica o seu domingo ao Senhor, porque você dedicou o sábado ao Senhor, e daí que amanhã a vida volta e tu volta para o chiqueiro depois. O diabo não se incomoda, é Deus que não aceita isso, irmãos. Por isso no verso 4, para a gente ir para o final. Verso 4, Juízes 16 diz assim: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Se supõe que aqui cada um de nós era cada príncipe dos filisteus, eram 5 príncipes, 75 quilos de prata, uma quantia absurda para ela. Verso 6, disse pois Dalila a Sansão: conte-me por favor, de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus me estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro, como se fossem um fio de estopa que chega perto do fogo. E assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de bobo, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma língua. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? E ele respondeu: se você tecer um pano às 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira, e novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear junto com os filhos de tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de bobo e não contou o segredo da sua grande força. E aqui a gente vai entrar no tema da mensagem. Aqui é o texto principal. Preste atenção, verso 16. Importunando o tempo todo, ela o esgotava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno, e se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele lhe contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Aqui é o verso 19. Presta atenção nisso aqui, meu amado. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus nos estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor
o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-o com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Irmão, esse para mim é um dos dois textos mais tristes de toda a Bíblia, quando se refere à queda de um homem. É esse Davi quando cai de Batseba. Esse verso 20, irmãos, ele é muito triste, porque a gente está vendo a queda de um homem que foi chamado por Deus, que tinha promessa de Deus, que liderou a nação durante 20 anos, que cansou de bater nos filisteus, mas que ele foi totalmente subjugado pelo pecado, totalmente dominado. A vontade que dá é de, se você pudesse encontrar Sansão, falar: Sansão, 3 vezes você falou o segredo e coincidentemente os filisteus chegaram. O texto diz que havia um soldado no quarto. Bem, os irmãos sabem, né? Eu não sou pastor, então pode. Sansão, tu é burro, Sansão. Vocês gostaram, eu sabia. Porque o pastor é uma gentileza. O pastor às vezes ele fala assim: irmãos, eu vou falar algo, não fique escandalizado. Bobo. E eu tenho uma crise de riso, que quem que se escandaliza com bobo? Mas o pastor não sei, então eu vou chegar lá. Deus quiser. Eu sou mais. Então, mas tá falando, essa você pode escandalizar. Sansão, tu é burro, Sansão. Você não está vendo que toda vez que você conta, os filisteus chegam, e aí você fala: é mesmo, Sansão é burro, mas nós somos burros também. Porque quantas das vezes nós não somos dominados pelo pecado e a gente não consegue ver? Eu ia fazer uma brincadeira, vira para o teu irmão que está do seu lado e fala: você é burro, mas não faz isso não. A juventude já começou, a juventude adora. Quando o pastor fala assim, vira para o irmão que está do seu lado e fala: você é uma bênção, ninguém gosta. Mas o fala que é burro, nossa, do jeito que até puxou o ar mais forte. Não faz isso não. Mas nós somos, não somos? A gente fala tanto da incredulidade de Israel, mas quantas das vezes nós somos incrédulos também depois de tudo que Deus fez? É tão bom falar do pecado dos outros. Mas, voltando para a realidade, é triste você ver Sansão totalmente dominado. Dalila conseguiu mexer com a cabeça daquele homem de tal maneira que ele não conseguiu perceber o buraco que ele estava entrando. E na primeira vez ele vai e vence, na segunda ele vai e vence. Irmão, não brinca com o pecado, porque o pecado te destrói de uma vez só. Sansão estava achando que estava tudo sob controle. Eu casei com a primeira lá e deu tudo certo. Eu passei a noite com a prostituta, Deus continua me usando. Eu estou aqui com Dalila, que não era filisteia, mas também não era de Israel. E Deus está comigo. E eu me levanto e eu venço os filisteus. O Espírito está comigo, nunca vai dar ruim, não vai dar errado, irmãos. É um alerta para mim e para você nessa noite. Eu estou com essa mensagem há 4 meses, tu não tem noção de quanto eu já apanhei de mim mesmo, pensando nessa mensagem todo dia. Você pode suportar 50 minutos dessa mensagem? Verso 20, no final de novo: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Irmãos, que somos nós sem a presença de Deus? Irmão, eu faço, eu aconteço, eu toco, eu prego, as coisas acontecem, irmãos. Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Sansão governou durante 20 anos, foi 20 anos dando uma surra nos filisteus. Mas a hora que o Espírito Santo saiu dele, ele foi pego. Fácil. Foi preso. Furaram seus olhos, o colocaram em algemas. Irmão, não confia em você e não confia no seu braço. Maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço. Para de flertar com o pecado, para de brincar com o pecado, para de achar que você está no controle da situação. Sansão achava que estava no controle, irmão. A ponto de se tornar insensível, irmãos.
Espírito Santo de Deus e não se dá conta disso. E se você acha que isso é uma realidade distante da nossa, eu sempre falo, compara o primeiro e o segundo CD da maioria dos nossos cantores gospel e pega e tu vai ver se não tem uma diferença gritante. O quão triste, irmãos, agora eu não posso ficar à vontade, porque os irmãos sabem que eu falo mesmo, mas aqui na igreja eu não vi até porque eu estou há pouco tempo. Mas eu já presenciei isso. Quão triste é você saber que vai estar um pregador na igreja e você fala, pô, fulano é uma bênção, pô, fulano sempre pregou. O cara chega, prega e você olha e diz, o que aconteceu? E Icabode, fosse a glória do Senhor. Quantos irmãos pregadores que eram referência para nós e hoje só falam besteira? Quantos irmãos? Quantas pessoas que já foram referência e se afastaram de tal maneira e se perderam na filosofia, na psicologia, no humanismo de tal maneira que você diz, meu Deus, como pode? É porque esse é o estado do homem natural sem a presença de Deus. Nós sem o Espírito Santo não somos nada. Você diz, Rafael, eu sei, mas as suas atitudes mostram isso, irmão. Eu passei por uma experiência que foi no primeiro ano do meu ministério para nunca mais, irmão, para nunca mais. E graças a Deus que Deus nos ama e nos corrige. Era o meu primeiro ano do ministério, fui chamado para pregar lá em casa, onde eu morava. Sábado e domingo, festividade da igreja. E a irmã que me convidou era uma amiga minha e disse, olha só, sábado você vai pregar nesse tema, nunca esqueça, até aqui nos ajudou o Senhor. Domingo você vai trazer uma palavra evangelística. Porque a gente fez uma campanha, cada um vai trazer um visitante, a igreja vai estar cheia de gente não crente, é para você pregar para não crente. Tá bom. Fui lá, montei o sermão, bonitinho e tal. Preguei no sábado, no domingo, estava na casa do meu amigo, que era tipo daqui do Guanabara à distância. Me arrumei, botei meu terninho. Estou chegando na esquina, todo felizão, pensando na mensagem, eu só ouvi aquela voz assim. Quem mandou você pregar o que você vai pregar hoje? E eu parei no meio da rua, não tinha ninguém, e eu, como é que é, Senhor? Irmãos, é incrível como quando Deus fala com a gente, é muito audível para a gente, mas Ele fala dentro de nós. Quem mandou você pregar o que você vai pregar hoje? Eu falei, Senhor, quem convidou? Quem mandou, Senhor? E Ele falou, mas você me perguntou? Eu falei, perdão, Senhor, o que é para eu pregar? Irmão, Deus deu a mensagem toda. Mas quando terminou, eu falei, Senhor, essa mensagem é para crente. E a irmã falou que não é para pregar mensagem para crente, porque vai ter muito visitante, Senhor. Você vai pregar isso. E eu fui. Cheguei na igreja, sentei lá no altar, estou lá, já naquelas crises com Deus. 5 minutos antes de passar o microfone, chega um bilhetinho da irmã. Não há não crentes na igreja. Pode pregar o que você quiser. E desde aquele dia, irmãos, posso falar diante de Deus em 15 anos de ministério, não há um convite que eu não receba para pregar, que a primeira coisa que eu não faço é dizer, Senhor, o que tu queres que eu pregue? Rafael, que já saiu do tema nesses anos? Muitas vezes. Mas graças a Deus sempre voltei nesses lugares, porque quando é de Deus, Deus honra, irmão. Estou falando que é para você pregar fora do tema, não se dá no tema não, tá? Estou falando que vai até Deus primeiro. Isso é depender do Espírito Santo de Deus. Poxa, chegou uma proposta para mim irrecusável. Irrecusável do ponto de vista de quem, irmãos? Há caminhos para o homem que parecem bom, mas o fim é de morte. Quantas decisões nós tomamos sem consultar a Deus, irmãos? Quantas coisas nós fazemos na igreja, irmãos, na força do nosso braço? Ah, eu posso, eu dou conta, eu faço. Qual foi a última vez, irmão, que quando você foi se propôs a fazer algo na igreja, você foi primeiro a Deus dizendo, Senhor, quais músicas que tu quer receber nesse culto? Senhor, qual o tema que a gente deve escolher para a tua festividade? Senhor, o que fazer? Como fazer? Senhor, é tu que está no controle, Senhor. Eu não confio na força do meu braço, Senhor. Eu não confio no meu intelecto. Porque o teu oratório é bom, irmãos. Conhecer a Bíblia é fundamental. Mas quanto pregador com oratório, com conhecimento bíblico sem unção?
Porque a unção é que faz a diferença, irmãos. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nos falta muitas das vezes nós no coração de Moisés: Senhor, não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. O que Moisés estava dizendo? Senhor, sem ti, eu não posso liderar esse povo. Senhor, sem a tua presença, as tuas bênçãos não fazem sentido. Irmãos, qual é a nossa maior bênção se não andar com Deus? Se não ouvir a voz de Deus, irmãos. Dinheiro os ímpios também têm, irmãos. Saúde os ímpios muitos também têm. Agora a paz, como foi pregado durante terça-feira, a paz que excede todo o entendimento. Você está diante de uma situação que você tem que tomar uma decisão rápida, e às vezes só dá tempo de você fazer uma breve oração e Deus te responde. E Deus te orienta. Irmão, nós precisamos crer no Espírito Santo de Deus, irmão. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Você já viu uma pessoa animada te contando algo? Já viu quando aquela pessoa chega tão animada para você, fala tão bem de um lugar que te dá vontade de ir lá comer aquela comida só porque a pessoa falou? Você já viu aquele filme que a pessoa falou tão entusiasmada do filme que você viu? Por que eu estou te falando isso? Será que tinha alguém mais entusiasmado para pregar do que os discípulos? Imagina Pedro contando para alguém: cara, o morto de 4 dias ressuscitou. Cara, a gente estava lá desesperado, né? Jesus, manda esse povo embora, Jesus, não tem comida. Aí ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: dá de comer. Cara, a gente recolheu 12 cestos. Irmãos, imagine o entusiasmo desses homens contando os milagres. Mas o que Jesus disse para eles em Atos 1? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ser-me-eis, mexer-se-me-eis em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Se os discípulos não podiam pregar sem o Espírito Santo de Deus, imagine eu e você. Se os discípulos que viram tudo o que viram, Jesus disse: enquanto o Espírito Santo não descer sobre vocês, vocês não saiam de Jerusalém. Quanto mais nós, irmãos. Tu acha que tu vai convencer as pessoas do teu trabalho com intelectualismo humano, irmãos? Tu acha que os traficantes vão largar as armas e se render a Jesus um papo de psicologia de quinta, irmãos? Tu acha que é com filosofia humana, com argumento humano que as pessoas vão aceitar Jesus? Irmãos, se o Espírito Santo não estiver sobre a nossa vida, feche as portas e vamos cada um viver a sua vida, porque alguém está perdendo tempo, irmãos. Se não for o Espírito Santo que te convence, se não for o Espírito Santo que abre os teus olhos, não era por isso que as pessoas não se convertiam na época de Jesus, irmãos? Porque não lhes foi dado, porque é o Espírito Santo, irmãos, que quebra o coração, é o Espírito Santo que tira a venda dos homens. Nós fomos chamados para fazer a nossa parte, mas cheios do Espírito Santo. Por isso, mais uma vez, vem na quinta-feira que você pode. Ah, não tenho nada para pedir. Tem, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, como é que nós vamos nos manter santos no meio dessa geração, irmão? Só com o Espírito Santo de Deus, irmão. Sem o Espírito Santo de Deus não dá, irmãos. Sansão era forte. O Espírito Santo vinha sobre ele, mas no dia que o Espírito Santo não veio, os filisteus fizeram o que quiseram com ele. Se o Espírito Santo se for da nossa vida, o que será de nós? Quanto tempo, irmãos, nós temos gasto buscando o Espírito Santo de Deus? Quanto tempo em oração dizendo: Senhor, eu reconheço que sem ti eu não sou nada, Senhor. Senhor, como eu devo agir? Senhor, como eu devo lidar com os meus pais que ainda me servem? Senhor, como eu devo lidar com o meu marido? Será que é gritando? Será que é berrando que ele vai se converter, Senhor? Senhor, como eu devo ensinar meus filhos nos caminhos do Senhor para que não se desviem? Senhor, como eu devo lidar com isso, Senhor? Senhor, como eu devo lidar com esse sentimento? Senhor, meu irmão da igreja me entristeceu, como lidar com isso, Senhor? Ah, irmãos, Deus tem tantas coisas para fazer nas nossas vidas, através de nós, por nós e em nós. Mas nos falta buscar mais a direção dele. Lídia, está pronta? A Lídia vai ter um momento de coreografia, e aí depois eu
Quero ler um versículo para a gente terminar, e aí passo para o pastor fazer a consideração final. Quero que você medite na letra deste hino. É um hino muito bonito, gosto muito, e fala justamente, nos convida à reflexão. A palavra dessa noite é para nós refletirmos, irmãos. Que você possa refletir nessa noite em nome de Jesus. Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado, sete chaves maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara, quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa, ninguém mais que você precisa impressionar está por perto. Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a sete chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que
coração. Antigamente eu terminaria a mensagem aqui. Mas eu aprendi com o pastor uma vez, eu fui pregar numa igreja, eu também não esqueci que a gente tem que aprender, irmãos. Deus fala conosco através de pessoas. Às vezes a gente fica muito nessa, Deus fala comigo, me ensina, e a gente não quer ouvir a nossa liderança. Eu fui pregar numa igreja, Batista 15 de novembro, em Guadalupe, e eu preguei nesse estilo, desci a marreta e terminei. O pastor veio em cima e ele fez um apelo. E eu sempre fiz isso, eu prego, passo para o pastor da igreja faz o que quiser. Se o pastor quiser pregar em cima da minha mensagem, eu fico até feliz, eu gosto, não tenho essas vaidades humanas. Só que ele me chamou no final do culto e ele falou, meu filho, sempre que você pregar, dê a oportunidade de arrependimento para as pessoas. E eu não esqueci mais isso. Irmãos, verso 28 de Juízes 16 diz assim: e Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Porque, perdão, no verso 22 vai dizer, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Querido, eu quero terminar fazendo esses 2 pontos, e você vê a qual você se identifica. Paulo diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. A mensagem dessa noite é de reflexão, irmãos. O Rafael bateu na igreja, eu não sou ninguém para bater em ninguém, irmãos. Eu apanho, porque são 4 meses apanhando dessa mensagem todo dia. Não sou ninguém para bater em ninguém. Agora eu aprendi uma coisa, nunca peça desculpa pelo que a palavra de Deus diz. Eu não vou pedir desculpa pela Bíblia. A Bíblia diz o que ela diz, e cada um receba conforme o Senhor lhe orientar. Mas é uma mensagem de reflexão, é de aviso. Quem dera Sansão tivesse um amigo para dizer, Sansão, abre o teu olho. 3 vezes que falou para Dalila, sai fora dessa. Sansão não teve, se arrebentou. O Espírito Santo está te alertando nessa noite. Deus me livrou de muitas coisas através de pregações como essa, que eu aprendi e vi. Geralmente quando Deus fala assim com a igreja, porque o diabo vai tentar te derrubar durante a semana. Então vigia e fique ligado. Mas Rafael, eu já caí. Volta. Assim como o filho pródigo voltou, porque o pai está de braços abertos. Se você está vivendo no pecado e achando que está tudo bem, eu quero te lembrar nessa noite que os olhos do Senhor são como chama de fogo, e todas as coisas estão nuas perante aquele a qual nós queremos te dar conta. O Senhor está vendo o que ninguém está vendo. O pastor pode não estar vendo, a sua liderança não pode não estar vendo. Você pode chegar na igreja e você vai falar, que homem de Deus, que homem abençoado. Deus sabe quem é você de verdade. Deus sabe quem você é quando as luzes do culto se apagam. Por outro lado, eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, não espere não, porque eu estou terminando 8h45. Preste atenção nisso aqui. Deus está vendo também as suas lutas que ninguém vê. Talvez você tenha sido fiel ao Senhor e ninguém sabe da tentação que você tem passado. Talvez lá no trabalho o diabo está fazendo tudo para te derrubar e ninguém sabe. Às vezes você não encontra nem com a sua esposa, nem com o seu marido. Pelo contrário, tu chega em casa, teu marido ou tua esposa ainda te acusa de fazer aquilo que você não está fazendo por ser fiel a Deus. Deus sabe. E a nossa fidelidade é a Deus. É claro, irmãos, que a gente gosta de se elogiar. É claro que a gente fica feliz quando o pastor elogia. Mas talvez o pastor não saiba da tua luta. Mas Deus o sabe. E Ele é fiel para recompensar cada um. Se mantenha firme, irmão, no seu propósito com Deus. José foi fiel ao Senhor. E onde ele foi parar por causa disso? Na cadeia, acusado de estupro. Mas você sabe como terminou a história de José. Seja fiel a Deus. Ainda que ninguém veja. Ainda que ninguém te parabenize. Ainda que ninguém chore contigo, irmãos. Porque tem lutas que a gente chora sozinho. E é assim mesmo. Tem desertos que a gente atravessa com a igreja, com o pastor, com a família. Tem desertos que Deus nos leva sozinho. Nem o cônjuge sabe. Mas Deus sabe. A recompensa vem dele.
Ele é fiel. Ele está fiel. E quando Saul estava no palácio, Davi estava sozinho lá no campo cuidando das ovelhas. Mas Deus estava vendo Davi. Deus disse para Samuel: achei um homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Mais do que impressionar homens, irmãos, mais do que elogios de homens, nós fomos chamados para impressionar a Deus, para ser fiel a Deus, no trabalho, na faculdade, na internet de madrugada sozinho. Onde você estiver, você se lembre de quem você é, que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida e que você não queira que ele saia. Em nome de Jesus. Pastor Gilmar.